Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você em tudo. Que o favor do Senhor esteja aí. Nesta sexta-feira, final de semana está chegando. E que você tenha dias maravilhosos em nome de Jesus. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha em você. Que escritura, não é? Se os teus olhos forem bons. Gente, um dia alguém me disse que nos momentos de amargura, tudo que olhava, via uma foto, tirava uma foto dela, não gostava. Olhava para a imagem, não gostava. Não gostava de nada. Tudo, não, tá feio. Ela disse que um dia foi para tirar uma foto, não sei o que ela ia postar lá, fazer. Ela disse que ela tirou até conseguir uma foto mais ou menos 20 e poucas fotos. Apagou todas. Foi tirando, foi tirando, foi tirando. E olha só, ela contando que quando ela se encheu de Jesus e essas feridas de rejeição, complexos, foram curadas, ela disse que mudou tanto a visão dela em relação a ela, a imagem dela, o corpo dela. Ela falou, foi uma libertação tão grande que eu olho para fotos antigas e eu pergunto, por que eu achava isso feio? Eu estou bem. Ela olha para a imagem dela, para o corpo dela, e ela fala, ela contando, eu me achava horrível. E agora eu olho. Ela disse que outro dia ela colocou uma bermuda, e nunca que ela colocaria aquilo. Ela disse, eu tinha tantos complexos, e um deles era com as minhas pernas. Eu jamais colocaria. E ela disse que ela colocou numa tranquilidade, olhou para ela, se sentiu bem, estava bem. E ela lembrou, ela falou, que coisa. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Gente que me conta que a mesma coisa aconteceu no trabalho, em relação ao cônjuge. Gente, eu recebo tantas histórias, são assim tão emocionantes para mim. E mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigada por me abençoar tanto com histórias assim. Eu sou tão edificada quando você manda mensagens e me conta o quanto esse programa tem te ajudado. Eu preciso disso. Quero agradecer pelas orações, pelas mensagens. Não parem de orar por mim, pela minha família, pelo meu ministério. Não parem de enviar essas mensagens, esses testemunhos.
vocês que estão aqui todos os dias no programa Mudança de Vida. Deus seja louvado por vocês, eu celebro vocês, eu honro vocês, eu oro por vocês, porque vocês me fazem muito bem. Muito obrigada. Então, ouvir essas coisas, assim, eu não sei se você tem noção o quanto isso faz diferença na minha vida. Então, muitas pessoas me contam que depois que elas passaram a ouvir esse programa, o programa Mudança de Vida Hoje, a palavra de Deus, elas mudaram completamente a visão delas. E é muito interessante o quanto eu ouço em relação a casamento, ao cônjuge. Muita gente conta isso para mim, que depois que elas foram libertas, que a palavra entrou, elas passaram a ver qualidades no cônjuge que elas não viam, beleza no casamento que elas não viam. Elas passaram a ser gratas pelo cônjuge, a dar valor, elas se tornaram gentis, amorosas, generosas. Por quê? Elas contam isso, a visão mudou. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Tem gente sofrendo por causa dessa visão negativa, demoníaca. Mas quando você se enche da palavra, a palavra entra, você consegue enxergar a vida com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Porque nós recebemos a mente do Senhor. E agora você olha para tudo, para a vida. Muita gente me conta que antes reclamava de tudo, não via valor em nada, não gostavam. Pessoas que não gostavam da casa, do emprego, do marido, né? Da esposa. Tem muita gente. Tem homens que contam isso, que não gostavam da esposa, não gostavam da presença da esposa, que ficavam enrolando para ir para casa, porque não queriam ir para casa. São muitas histórias, mas quando a palavra entrou, a pessoa passou a ver a vida de outra maneira, a família, o cônjuge, a casa, passou a amar e a cuidar, a valorizar aquilo que tem, a honrar. Passaram a ser gratas por tudo. Gente que já tinha, assim, sabe, um cônjuge abençoado, uma casa bonita, não viam. Uma mulher me contou que ela estava assim, ela falou, bispo, se eu não tivesse encontrado esse programa, eu tinha feito a maior bobagem da minha vida. Ela disse, ela tinha um bom emprego e que ela já estava assim, também vendo com maus olhos. Era uma cegueira tão grande. Ela disse assim, era uma possessão. Eu estava assim pertinho de abandonar meu emprego, que eu ganho muito bem, minha família, porque eu estava meio que conversando com alguém de fora e eu já estava assim, vendo tudo ruim e já estava assim, lá dentro de mim, pertinho de jogar tudo para o alto e ir embora para o exterior para viver minha aventura. E ela disse, mas o Senhor me salvou. Foi o Senhor. Porque eu não via mais beleza em nada. Eu já estava com raiva do meu chefe, com raiva do meu marido, com raiva dos meus filhos,
com raiva de família, eu já estava tratando meus pais mal, com raiva da minha casa, não estava gostando de mais nada. Ela disse, era uma possessão. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E foi ouvindo, e ela disse, um dia veio uma palavra no encerramento de jejum, que quase que assim me descreveu. Que o diabo estava assim, pertinho de me destruir. Que era para eu parar imediatamente. Que eu não continuasse naquela direção, porque ia ser a ruína da minha vida. E ela disse que ela foi liberta, e foi impressionante. Ela disse, bispo, eu cheguei a sair de rede social, saí de tudo, e confessei tudo isso, e assim, Deus me libertou. Mas olha o que ela disse. A mãe dela, que já acompanha os nossos trabalhos há muito tempo, estava orando por ela. E já vinha dizendo, assiste a bispa. Não, escuta, do jeito que você está, você vai acabar fazendo uma bobagem com a sua vida. Porque ela estava num orgulho, uma arrogância, e ela disse muito irada. Nada estava bom para mim. Eu falava o tempo inteiro, ai, minha vida é horrível, quero sumir, ninguém nunca mais vai ouvir falar de mim. E olha que coisa, quando ela foi liberta, ela viu a besteira que ela ia fazer com a vida dela. Ela viu o quanto ela quer a família dela, ela ama a família dela, a casa dela é uma casa linda, o emprego dela. E ela disse, Deus me guardou de uma tal maneira, porque é o que você fala, bispa, tudo que a gente despreza, a gente perde. Tudo. E eu ia destruir com a minha vida. Por quê? Porque eu estava cega. Meus olhos, a minha visão estava tomada pelo mal. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, você vai atrair trevas para a sua vida. É o que está dentro de você, o que se alimenta. O que se alimenta aqui dentro. É o que vai refletir aqui fora. É como você vai ver as coisas. Então, muitas pessoas, algumas perderam por causa da visão errada. Jogaram fora as oportunidades. Mas quando a palavra entra, tudo muda. Tudo muda. Quando você tem a visão certa, que é a visão que a palavra de Deus nos dá. É incrível como nós nos tornamos pessoas gratas, generosas, gentis, amorosas. É incrível. Muitas pessoas ainda estão nesse lugar horrível, têm uma vida horrível, por causa do que está dentro delas. Então elas olham para a vida da pior maneira. Elas olham para o que elas têm da pior maneira. Tem só trevas ali, só escuridão, porque elas estão vazias de Deus. Mas é lindo quando a palavra entra. Agora a pessoa olha para tudo com olhos diferentes, com a visão diferente. Então ela decide pagar o mal com o bem, ela vence o mal com o bem, ela abençoa o inimigo. Gente, eu tenho tantas histórias lindas a respeito disso, de gente que antes não conseguia perdoar, mas quando se encheu da palavra, perdoou, abençoou, derramou bênçãos na vida do inimigo. E gente que me conta e diz e falam, eu jamais faria isso se não fosse Deus, mas a minha visão mudou. Agora eu quero ser uma bênção. Eu quero dar alívio aos outros. Eu quero andar em amor. Eu não quero sentimentos miseráveis me amargurando, me envenenando, me adoentando. Eu não quero essa vida, não. Gente que só sabia
cutucar os outros, criticar os outros, via defeito em tudo. Agora não. Alguém me contou que nunca tinha feito um elogio para ninguém. Só sabia pegar pontos negativos e criticar. E ela disse, por isso que eu era uma pessoa amargurada, infeliz. Mas mudou. Hoje a minha vida é celebrar as pessoas, é honrar as pessoas, é elogiar. Eu pego os pontos positivos das pessoas, eu enalteço as pessoas. Antes eu era uma pessoa ressentida, invejosa. Agora eu faço questão de honrar as pessoas. Porque a visão mudou. Isso é lindo. Quando nós nos enchemos de Deus, o que vai sair? Deus! Se está cheio da palavra de Deus, vai sair a palavra de Deus. Se está cheio de luz, a palavra de Deus é luz. Luz para os nossos caminhos. Luz. Luz para os meus pés. Lâmpada para o meu caminho. Entendeu? A palavra de Deus é tudo. E quando você se enche dela, escuta, você só pode dar o que você tem. Se você está cheio da palavra de Deus, vai sair o quê? Deus, bondade, generosidade, palavras que encorajam, que levantam, alívio. É o que vai sair. Não tem como sair outra coisa. Então se encha de Deus. Porque quando a visão muda, tudo muda. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb calou todas as vozes incrédulas. E é isso que a gente tem que fazer, nos levantar e calar todas as vozes incrédulas, negativas, arrancar o que é treva da nossa vida. E olha que coisa, esse povo aqui perdeu a grande chance da vida. Que coisa mais triste, por causa da visão. Esse povo estava diante da promessa, da terra prometida. Esse povo passou, os 12 espias ficaram lá, 40 dias na terra, e viram a grandeza, mais 10. Quando eu leio essa passagem, é tão triste. Josué e Caleb se diferenciaram daqueles 10. Era como se eles não tivessem ido no mesmo lugar. Mas eles foram para o mesmo lugar, eles viram as mesmas coisas, só que Caleb e Josué viram com os olhos da fé, estavam cheios de Deus. Os outros com os olhos da incredulidade. Eles, ao invés de terem focado a palavra de Deus, o poder de Deus, focaram o quê? Os gigantes, problemas. E começaram a botar defeito na terra. E a falar de morte, e falar de voltar, e de levantar outro líder, e de desistir. Falaram um monte de bobagens, que eram como gafanhotos diante dos gigantes. Só bobagens. E perderam a vida. Perderam o destino, perderam o chamado, morreram no deserto. Não é triste? É triste demais. E eu que estou lidando com pessoas há muito tempo, quantas vezes eu vi gente perder a vida, perder o chamado, perder o destino. Por quê? Por causa disso. Viram com esses olhos de trevas. Os olhos não eram bons, porque a pessoa não se encheu de Deus, da palavra. O caráter nunca foi mudado. A pessoa nunca permitiu que o Espírito do Senhor a guiasse. E ela viu com um olhar da incredulidade,
né, de forma negativa, pessimista, ruim. E perdeu. E era boa, a terra era boa, sempre foi boa. Eram os olhos deles, a visão deles, o que estava dentro deles, a incredulidade deles, que fez com que eles tivessem aquele comportamento. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, que espírito é esse? É o espírito da fé. E quando você tem o espírito da fé, você vai ver com o olhar da fé. E me segue com integridade, esse cara está inteiro. E eu farei entrar na terra que for observar, e seus descendentes a herdarão. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Que triste, mas que coisa linda. Nós vemos Josué e Caleb sendo elogiados. Você vê que Deus elogiou Caleb e falou, ele me segue com integridade, ele tem outro espírito. Olha como ele viu tudo, olha como ele falou. Olha o que saiu dele. Saiu dele fé, confiança em Deus, determinação. Calem-se, vamos subir, vamos tomar posse da terra. Em nome de Jesus, se encha de Deus, se encha da palavra, esteja inteiro em Deus. Alimenta o espírito da fé. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se encha de Deus e você vai olhar para a sua vida com o olhar da fé. Você vai ter alegria, paz. Você vai amar o que Deus tem te dado. Você não vai perder seu destino, seu propósito, seu chamado. É com o olhar da fé. Talvez o diabo está aí lutando para que você se encha cada vez mais de incredulidade e não veja beleza em nada e reclame de tudo e queira jogar fora o que você tem e o Senhor está dizendo não! Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se forem maus, cheios de... Se você se encher de incredulidade, de dúvidas, de medo, de sentimentos miseráveis, você vai atrair trevas, destruição, roubo para a sua vida. Se encha de Deus, da palavra de Deus. Alimenta o espírito da fé. E você vai ver o que vai sair de você. Gratidão, alegria, generosidade. Você vai ter atitudes sábias. E o nome do Senhor vai ser engrandecido na sua vida. Deus vai se agradar de você. E você vai poder entrar na terra e viver plenamente a promessa. Deus tem uma vida poderosa. Ele determinou coisas poderosas para você. Ele tem essa promessa, essa terra incrível. Ele tem vitórias para você. Levanta, se encha de Deus, cala as vozes negativas, cala tudo que é negativo, se encha do Senhor e põe esse mal para correr e não joga a sua vida fora, seu destino fora. Creia em Deus, creia na promessa, seja grato pelo que Ele tem te dado, continue, creia, não temos obstáculos, não temas gigantes, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se encha de Deus e você vai ver como a sua visão vai mudar. Creia na palavra. E você vai ver como você vai olhar para as coisas com um olhar totalmente diferente. Talvez hoje você está olhando de forma negativa, nada está bom, está bonito, tem graça. É o que está dentro de você. Se liberta, se encha de Deus, da palavra. Alimenta o espírito da fé. Porque o que vai sair de você, o que você botar para dentro, então coloca a palavra. Se você crê na palavra. Se você se encher da palavra, vai sair poder de você. E Deus quer
que você entenda isso, se encha dele e não dê lugar a essas trevas, a escuridão, a esses sentimentos miseráveis, a incredulidade, a dúvida, mas a fé, a luz, a vida. Levanta, em nome de Jesus, e tenha certeza que o Senhor está aqui falando com você, porque talvez você está olhando para alguma coisa com o olhar errado. E Ele está dizendo, não, se liberta disso e você vai ver como tudo vai mudar. Às vezes, uma mudança na forma de olhar faz com que um monte de problemas desapareçam. A vida muda. O que era feio fica bonito, o que estava ruim fica bom. Creia no que Deus está falando com você, porque Ele te ama. E talvez o diabo está lutando para você botar muita coisa a perder, e você não vai fazer isso. Você vai se levantar com fé, cheio de fé, tomado pelo Espírito da fé. E vai avançar, crendo no que Deus tem te prometido. Porque tem luz aí. Deus está colocando luz para que essas trevas dissipem. Ele está colocando luz aqui, ó. Ele está colocando luz para que essas trevas dissipem. E eu acredito que você já está vendo as coisas de uma forma diferente. Porque você sabe que Deus está falando com você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo. Visita lares, famílias, visita esses corações, visita agora, passa do teu sangue. E eu repreendo essa força demoníaca, essa cegueira, essas trevas, essa força demoníaca que está atacando a vida dela, a mente dela, a vida dela para roubá-la. Eu repreendo em nome de Jesus, que ela sofra uma renovação mental, que essas escamas caiam, que essa venda seja tirada, que ela veja, que esse agravo nos ouvidos dela seja tirado completamente, que o coração dela seja transformado, liberto agora, que ela seja coberta com teu sangue, renovada, purificada, restaurada para a glória do teu nome. Eu abençoo lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração, consagro tudo e tomo posse de libertação, de transformação, de renovo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, criativa, produtiva, Senhor, que essa pessoa produza frutos para o teu reino. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo renovadas, transformadas para a glória do teu nome. Que ela se encha de fé e avance em fé e viva a sua glória. Peça a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara, um trabalho maravilhoso. Domingo eu vou realizar às 9 a reunião das primícias para a família amada de Deus. E assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente. É um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.